recebi, te responderei com poder. Volta a mim, te responderei. Confia, descansa o coração, porque bem sei o que penso de ti. Espera, tirarei o melhor. As ondas bravias do mar confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. 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 Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Senhor Jesus, é muito bom de poder invocar o Teu nome, Senhor, e saber que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Queremos Te agradecer, Senhor, porque mesmo que a gente às vezes pensa que a gente está sozinho, que ninguém nos ouve, o Senhor está aqui e tem falado para nós que a nossa oração já chegou diante do Teu trono e que o Senhor já está trabalhando, mesmo que a gente ainda não está percebendo. Danke, Herr, dass wir zu dir rufen können, dass wir dir unsere Anliegen bringen können. Danke, dass du uns hörst und auch wenn wir manches Mal denken, dass wir alleine sind und dass uns niemand zuhört, so können wir doch das gewiss aus deinem Wort annehmen, dass du unsere Gebete hörst und dass das alles schon vor deinem Thron ist und dass du schon arbeitest an all den Anliegen, die wir vor dich hingebracht haben. Vielen Dank, Herr, dafür, dass wir einen so treuen und gütigen Gott haben.
escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá. Muito bom que vocês estão aqui. Deixa eu ainda acertar certo. Tá muito alto. Senhor Jesus, queremos te agradecer, como a gente tem falado, Senhor, no início, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida e tudo que tem feito. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por, em meio de dificuldades, em meio de turbulências, o Senhor tem realmente cuidado de nós, Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor. Queremos cantar com todo o nosso coração, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh.
vocês ainda. Wir werden noch einen Text lesen. Esse nosso momento de gratidão a Deus. Als einen Moment der Dankbarkeit zu Gott. Eu quero ler com vocês o livro de Provérbios. Da möchte ich aus den Sprüchen lesen. Capítulo 3, verso 9 e 10. Sprüche 3, die Verse 9 und 10. Esse é o momento de nós manifestarmos a nossa gratidão a Deus. Das ist ein Moment, wo wir Gott unsere Dankbarkeit ausdrücken möchten. Um momento em que a gente pode adorar a Deus com as nossas ofertas, Ein Moment, wo wir Gott anbeten können und loben können aquilo mit que Deus unseren Gaben, tem nos dado, né? mit dem, was er uns gegeben hat. Então, Provérbios capítulo 3, verso de número 9 e 10 diz assim: Sprüche 3, 9 bis 10, da steht Folgendes geschrieben. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Esse texto fala sobre a importância da gente mostrar para Deus a nossa gratidão também com os nossos recursos financeiros. Der Text spricht von der Wichtigkeit, dass wir auch Gott loben und ehren mit dem, was er uns zur Verfügung stellt. Uma maneira da gente manifestar que a gente reconhece o que a gente tem, o que a gente alcançou é fruto da graça de Deus na nossa vida. Das ist eine Art, wie wir uns zeigen können, dass wir dankbar sind für das, was wir an Früchten und an allem, was wir brauchen, einfach haben, weil er es uns zur Verfügung stellt. Vou pedir para a Renata me dar uma ajudinha, Renata, por favor. Nós temos aqui uma cestinha na frente, a gente vai... Wir haben hier vorne ein kleines Körbchen. E aqueles que desejarem contribuir, façam isso com alegria. A gente vai orar para agradecer a Deus. Und diejenigen, die Freude im Herzen haben, um daran teilzunehmen, wir werden dafür jetzt beten. Senhor, a gente quer te agradecer pelo teu cuidado, Herr, wir möchten dir für deine Fürsorge danken, pelo teu sustento, für den Unterhalt von dir. porque em dias em que muitos estão desempregados, Denn in Tagen, wo viele sogar arbeitslos sind passando realmente dificuldade financeira, und durch finanzielle Schwierigkeiten o gehen, Senhor tem cuidado de cada um de nós. so hast du doch, Herr, uns bewahrt und auf uns geschaut. Reconhecemos que o Senhor tem nos dado saúde para poder trabalhar. Wir erkennen, dass du uns Gesundheit gibst, damit wir arbeiten können. E por isso a gente quer, de alguma maneira, expressar nossa gratidão. Und deshalb möchten wir dir unseren Dank ausdrücken. Receba, Senhor, nossa oferta, So nimm unsere Gabe an, que é de coração, Senhor. die von unserem Herzen Em kommt. nome de Jesus, Pai. In deinem Namen, Herr. Amém. Então vocês fiquem à vontade para participar. Bom, a gente vai esperar um pouquinho agora a Mareta ligar o som. A Mareta vai ligar o áudio ali. Ligar os aparelhos para fazer a tradução simultânea. Bom, a gente também está transmitindo nosso culto no Face.
está aparecendo aqui, agora sou eu e o pessoal do louvor. Maneira de poder levar um pouquinho da... Ja, wir versuchen dann, ja, geht schon. Ja, geht schon. Na, passt bei dir. Dann stichst du, oder? Ja. Vê se está no canal 16. Oi? Vê se está no canal 16. Tá? O pessoal está ligando? Jetzt aber. Não? Hã? Eu sei, eu vou. Tá aqui já. Mudei já. Beleza, tranquilo, filho. Pode deixar comigo. Kein Problem. Ja, kommt schon. É estranho, né? Fazer assim um negócio de máscara, né? Todo mundo parecendo médico, cirurgião, dentista. Um negócio estranho esse negócio aqui. Ainda bem que eu não tenho que usar máscara aqui, senão vai ficar realmente muito estranho mesmo. Tá bom aí o som? Testar? Ok? Virgílio? Tá bom? Ja, super. Ok? Oh, beleza. Bom, hoje a gente está realizando o nosso primeiro culto comunitário. Depois de quanto tempo? Não sei, 3, 4 meses? Talvez, né? Uns 3, 4 meses, já mais ou menos. E não poderíamos fazer esse culto de hoje sem ser um culto de gratidão a Deus. A gente tende a pensar que enquanto a tragédia não atinge alguém próximo da gente, a gente não sente muito, né? A gente sabe do que está acontecendo no mundo inteiro, através das mídias, através das informações que a gente tem, mas assim, na verdade, eu pelo menos, assim, ninguém da família que veio falecer, alguém, então a gente fica um pouco distante disso tudo. Mas a verdade é que muitas pessoas, nesses últimos meses agora, vieram a falecer, muitos estão em hospitais, muita gente doente, e nós estamos aqui hoje. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a graça de Deus sobre a nossa vida, e a gente precisa sempre lembrar disso. E o objetivo da gente realmente é agradecer a Deus pela proteção que Ele nos tem dado, pelo cuidado das nossas vidas, e também por coisas desagradáveis que a gente possa ter vivido ao longo desse tempo. Eu hoje queria ler com vocês uma passagem da Bíblia que é um desafio para todos nós, que se encontra na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler um versículo, capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Esse texto nos chama para agradecer a Deus, para sermos gratos a Deus. Sermos gratos a Deus não apenas quando as coisas estiverem bem na nossa vida. Grato a Deus quando a gente for demitido do nosso trabalho. Grato a Deus quando um amigo ou um parente venha sofrer algum tipo de tragédia. Grato a Deus quando alguma doença nos acometer, quando coisas ruins vierem acontecer na nossa vida. Portanto, esse texto, ele é muito desafiador para o nosso coração, porque a gente tem facilidade de ser grato a Deus quando as coisas funcionam bem. Isso sai naturalmente da nossa vida, né? Alguns até esquecem de serem gratos a Deus quando as coisas estão bem, mas via de regra,
quando tudo está funcionando bem, a gente não tem dificuldade de ser grato. Mas quando as coisas estão indo contrárias a nós, a gente fica se sentindo mal. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esse texto é que essa palavra, em tudo dai graças, não é um pedido, não é uma proposta, não é uma sugestão. Tipo assim, poxa, vamos dar graças a Deus. O que vocês acham de dar graças a Deus? Pô, acho que seria legal se a gente desse graças a Deus em todas as coisas. Não, não é isso. Esse texto é imperativo, é uma ordem. É uma ordem que Deus dá para cada um de nós de sermos gratos a Deus. Só que quando a gente é confrontado com coisas negativas e ao mesmo tempo a gente ser grato a Deus, é muito difícil. E a pergunta é, como é que a gente consegue ser grato a Deus mesmo diante das dificuldades? Quando na verdade não há motivo para gratidão, porque a gratidão a gente pressupõe resultado de alguma coisa boa que aconteceu na nossa vida e como resultado disso a gente manifesta nossa gratidão. Mas aqui está dizendo que a gente deve ser grato a Deus em toda e qualquer circunstância. Bom, aí eu então queria falar sobre isso. Por que em tudo devemos ser gratos a Deus? Já que essa não é uma possibilidade, não é uma sugestão, mas uma ordem de Deus para a nossa vida, a gente tem que ser grato a Ele. Então, por que a gente deve ser grato a Deus? E esse texto explica para a gente algumas coisas muito importantes que eu queria falar com vocês. Bom, em primeiro lugar, porque só Deus tem o poder de usar situações adversas para nos abençoar. Eu não consegui uma foto melhor aqui, mas eu consegui, não sei se vocês pegaram o espírito da minha foto ali, mas é que o sujeito está com um barco pequeno e vem uma onda grande. Mas foi essa onda que possibilitou ele enxergar algo que não seria possível sem que a onda viesse. Então, por que então que a gente deve ser grato a Deus em toda e qualquer circunstância? Né? Porque só Deus pode usar situações adversas para nos abençoar. É o que diz lá no livro na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age, veja bem, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto está dizendo que Deus tem o poder de pegar toda e qualquer situação difícil, complicada, desastrosa, trágica na nossa vida e transformar isso em bênção para nós. E isso é algo que deve levar a gente a refletir bastante. Existe um ditado popular, melhor dizendo, que diz assim: há males que vêm para bem. Mas é importante de entender que esse texto não está dizendo isso. O texto está dizendo o seguinte: todos os males Deus faz virar bem. Não são algumas coisas. Agora, como é que a gente consegue entender essa dinâmica na nossa vida de uma maneira prática? Eu não estou dizendo que a gente deve agradecer, por exemplo, quando uma coisa ruim acontece. Não dá para a gente agradecer, por exemplo, uma coisa bem absurda, quando uma pessoa é abusada, por exemplo, sexualmente. Não é isso. A nossa gratidão é no sentido de que Deus tem o poder para poder pegar essa pessoa que fez esse tipo de maldade e exercer nela o seu juízo, a sua justiça, o seu julgamento, a sua punição. Então a gente pode ser grato porque Deus, diferente de muitos de nós, não olha para a vida, para as coisas ruins que acontecem de uma maneira indiferente, de uma maneira como se nada tivesse acontecendo. Não, Ele não age de uma maneira indiferente. Ele sempre vai agir para mudar aquela situação de alguma forma. Então,
nós não devemos agradecer a Deus, devemos agradecer a Deus em todas as coisas, porque Ele tem o poder de mudar a história, de mudar a situação. É verdade. Existem situações na nossa vida, coisas que a gente vai viver, que a gente não vai conseguir entender por quê. Por uma razão muito simples. A Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O pensamento de Deus é maior do que o nosso. Os caminhos de Deus é diferente dos nossos caminhos. Então, a gente muitas vezes não vai conseguir entender por que tal coisa aconteceu. Mas isso não quer dizer que a gente não deve dar graças a Deus. Semana passada eu participei de uma live de missões, né? Até mandei para vocês pelo Face, e eu ouvi um pastor chamado Ronaldo Lidório, missionário, que está no Amazonas, e ele pegou o coronavírus. E ele falou que foi muito ruim, ele passou muito mal mesmo. Poxa, ficou mal demais. E ele falou assim: uma das coisas que eu pude fazer e aprender nesses dias de coronavírus, já que eu não podia fazer outra coisa, eu fiquei em casa, estava mal, acamado, ele falou, eu gastei bastante do meu tempo orando. E ele falou, nesse tempo que eu fiquei orando, que eu fiquei buscando a Deus, ele falou, sempre oro, né? Mas nesses dias eu orei como nunca orei na minha vida. E vivi algumas experiências com Deus que eu não havia vivido antes. Então ele estava falando, talvez se eu não tivesse pego o coronavírus, eu não teria desfrutado dessa experiência com Deus. Obviamente que eu não estou propondo a ninguém pegar coronavírus para ficar orando. Vocês me entenderam muito bem. Mas é só a gente entender que até diante de uma coisa trágica, dolorosa, ele conseguiu perceber Deus agindo na vida dele. Deus falou algumas coisas com ele nesse dia, que ele falou assim, foram coisas preciosas, que talvez em outras situações talvez eu não veria. E quer ver uma coisa interessante? Como que Deus faz as coisas ruins, trágicas, se transformar em bênção na nossa vida? Tem uma história que eu gosto muito, de um servo e um rei que sempre iam caçar. E esse servo, né, era uma pessoa muito temente a Deus e vivia dizendo para o rei assim, olha, Deus é muito bom, Deus é muito maravilhoso. E sempre ele falava isso, porque Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. E o rei ouvia aquilo, um pouco chateado, até que um dia eles foram caçar e o rei foi atacado por uma fera, e essa fera comeu um dos dedos do rei. E o rei ficou muito irado, e o rapaz continuou dizendo, olha, Deus é bom, mas Deus é bom. E o rei ficou tão irado, pegou aquele jovem e pôs ele numa cadeia, numa prisão. Bom nada, olha, perdi o dedo. O rei foi caçar uma outra vez, um outro dia, só que agora sem o jovem, porque estava preso, sem o seu servo, e nesse dia ele foi sequestrado por uma tribo de canibais. A história conta que ele foi então pego pelos canibais, os canibais já iam assar ele lá, né? E quando iam assar o rei, comer o rei, olharam e perceberam que ele não tinha um dos dedos. Eles disseram, não, esse cara está com defeito, manda ele embora. E soltou o rei, desistiram dele. E voltou para o palácio, feliz da vida, procurou o seu servo lá e disse para ele, realmente, eu queria te contar que eu só fui salvo porque aquele meu dedo foi comido pelaquela fera, senão não teria sido salvo. E o rei falou assim, mas só tem uma coisa que eu queria entender, se Deus é tão bom, por que ele permitiu que eu prendesse você na cadeia? Ele disse, muito simples, eu tenho todos os dedos das minhas mãos. Se eu tivesse ido caçar com você, eu seria pego por essa mesma tribo e eu seria comido por eles. Por isso eu fui para a prisão. Então, às vezes, a gente não consegue entender os caminhos que Deus tem. São caminhos estranhos para a nossa vida. Mas caminhos que Ele deixa que aconteça para que a gente possa crescer.
E nessa história, sem dúvida nenhuma, o rei passou a perceber que Deus, de fato, era muito bom. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente guardasse aqui, por que a gente deve dar graças a Deus? Porque Ele tem o poder de usar situações adversas para nos abençoar. Então eu queria dizer para você o seguinte: saiba disso, não importa qual for a situação, Deus tem o poder de mudar essa situação. Segundo lugar, por que a gente deve ser grato a Deus em todas as coisas? Segundo lugar, porque a Bíblia ensina que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Essa é um grande desafio na nossa vida, né? Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E com isso, a gente precisa entender que, embora a gente não consiga compreender como a vontade de Deus está se dando na nossa vida, nós temos que saber o seguinte, que no fim, a vontade dele vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Então, eu posso muitas vezes não entender o que está acontecendo, por que eu estou vivendo aquela situação, mas de fato, o que eu preciso entender é que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável para nós. Eu sei que algumas vezes a gente fica pensando nisso, né? Poxa, será que é isso que Deus queria para mim? A única coisa que eu acho que a gente precisa pensar no meio disso tudo é que muitas vezes, guardem bem isso que eu vou dizer, muitas vezes nós tomamos decisões que são por nossa própria vontade, por nosso próprio interesse pessoal, e colocamos isso na conta de Deus. Mas aí a gente tem a primeira coisa que a gente aprendeu, que mesmo assim, Deus abençoa a nossa vida. Mesmo a adversidade nos abençoa. Mas quando a gente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente tem que sempre submeter à vontade de Deus. Sempre dar graças a Ele por todas as coisas. Porque a gente muitas vezes não vai perceber como, de que maneira Deus estava bolando esse tipo de situação, como Deus chegou a essa conclusão. Realmente eu não sei. Por exemplo, vocês sabem, a gente estava conversando isso nessa semana de missões que a gente teve na semana passada. E os missionários estavam dizendo que o alcance que o Evangelho teve na vida das pessoas nesses dias de coronavírus foi algo que aconteceu como se fosse em meses, aconteceu coisas que em anos não aconteciam em termos do Evangelho. Um missionário que trabalha no Amazonas, esse que eu falei para vocês que teve problema com coronavírus, ele disse que por causa dessa situação toda, o governo de algumas cidades colocou o Wi-Fi em algumas aldeias. E ele disse que através desse Wi-Fi, a mensagem chegou nesses lugares longínquos que eram difícil acesso, que até para poder os missionários chegarem lá é muito difícil. Então, tudo que está acontecendo nesses dias que a gente está vivendo, Deus está usando para abençoar a nossa vida. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente toma as decisões, fala, não, eu quero dessa maneira, e não perguntamos para Deus se é isso que Ele quer para nós. Às vezes a gente acha até que é bom, que vai ser proveitoso, mas a gente tem que saber, na verdade, quem sabe o que é melhor para mim e para você é Deus. A gente não sabe, a gente acha que sabe, a gente imagina que sabe, mas a gente não sabe. Então, quando a gente vê esse texto, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ela só não é agradável quando existe um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A vontade de Deus se torna desagradável para nós, quando na verdade a gente quer que a nossa vontade prevaleça em relação à vontade de Deus.
Mas quando a gente começa a submeter à vontade de Deus, aquilo que era ruim passa a ganhar sentido na nossa vida, passa a ganhar significado. E esse texto diz então que a gente deve fazer a vontade de Deus, porque a gente não pode esquecer desse princípio, que a vontade de Deus sempre é e sempre será boa, perfeita e agradável, ao contrário da nossa vontade. Muitas vezes bem intencionada, muitas vezes com muita boa vontade, mas sem a gente perceber o que está por trás disso. Deus não. Deus sabe o começo, o meio e o fim. Deus, quando começa alguma coisa, Ele já sabe dos problemas que vai vir no meio. E Ele viabiliza, possibilita para que a gente consiga chegar até o final. Por isso que a gente tem que sempre buscar fazer a vontade de Deus. Por isso que a gente tem que olhar para as dificuldades, para as lutas e entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a nossa gratidão é, antes de tudo, uma questão de confiança em Deus. A gente tem que confiar nele. A gente não sabe por quê, muitas vezes, mas é uma questão de confiança. E, finalmente, terceiro e último lugar, a gente deve ser grato a Deus por causa do seu caráter imutável. Esse é um terceiro princípio nessa passagem que a gente precisa perceber isso. Eu queria agora juntar duas palavras separadas desse texto. O texto começa dizendo: em tudo dai graças. Vejam uma coisa, como o texto termina. O texto termina com uma espécie de condicional. Em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Vamos voltar aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. E aqui, esse texto, que no início parecia ser um pouco desconfortável, começa a fazer um pouco de sentido. Por quê? A primeira palavra, ela nos impõe uma ordem. Deus quer que nós sejamos gratos a Ele por tudo. A segunda palavra, em Cristo Jesus, nos traz um motivo pelo qual a gente deve ser grato. Ou seja, Jesus é a razão, é o motivo, é a justificativa para a nossa gratidão. Ou seja, significa dizer que todos aqueles que entenderam, que entendem o papel de Jesus na história da vida humana, devem ser pessoas dispostas a submeter e a obedecer essa ordem de Deus. Por quê? Porque é uma ordem de alguém que nos ama. Como assim? O amor de Deus por nós se revela onde? Em Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o seguinte, que o Deus que está me pedindo algo é alguém que já fez algo por mim, já demonstrou o seu amor me dando Jesus Cristo. Jesus para morrer no meu lugar. Então, veja que coisa interessante. Ele me pede, ele me ordena algo, mas não sem antes demonstrar o seu amor por mim. Jesus é a justificativa. A segunda coisa, essa é uma ordem que não está sob pena de um castigo. Por quê? Porque Jesus se fez castigo por nós. No livro de Isaías, capítulo 53, assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, a gente foi sarado. Então, a gente entende aqui que Deus pode pedir para nós, pode exigir de nós que a gente seja grato, porque Jesus foi um sofrimento em nosso lugar. Então, Deus já nos deu o que Ele tinha de mais precioso. Por isso que só em Jesus, fora de Jesus, não tem como a gente ser grato a Deus por tudo. Se não for por Jesus, consciente do amor de Jesus na nossa vida, a gente não tem como ser grato a Deus. Então, uma coisa que a gente precisa entender, né? Se a gente não ensinar para os nossos filhos, por exemplo, a gratidão, eles podem se tornar filhos ingratos.
Qual de vocês aqui que são pais nunca ouviu o filho dizer assim, não, você tem a obrigação de fazer isso. A sua obrigação é isso aí. Ainda não, né, Fabrícia? Fabrícia anda armada em casa. Mas a verdade é que o que Deus está dizendo aqui é que, como Pai, Ele nos ensina a sermos gratos a Ele. E nós também temos que ensinar os nossos filhos a ser gratos por todas as coisas. Porque a sensação que a gente muitas vezes vai perceber é que esse sentimento de ingratidão está inerente na nossa natureza. E uma segunda coisa importante que a gente tem que ser grato a Deus é porque a gente corre o risco de achar que a gente tem direito de alguma coisa e começar a exigir a Deus coisas como se Ele fosse obrigado a fazer alguma coisa por nós. O que Ele não é, o que Ele não vai fazer. Aqui Deus também nos ensina uma coisa. Deus não vai dividir a glória dele com a gente. Ele não vai dividir a glória dele com a gente. Ele divide o seu amor. Ele compartilha a sua misericórdia, mas a sua glória ele não vai dividir com a gente. E essa foi a tentação, né, que fez com que Adão e Eva caíram no paraíso. Querer ser igual a Deus. E Deus disse, olha, isso não é possível. Isso não é negociável. Então, a minha oração é que a gente possa nutrir dentro do nosso coração esse espírito de gratidão. Porque a gente pede a Deus com muita facilidade, a gente reclama com Deus com muita facilidade. Não há problema nenhum a gente pedir, não há problema nenhum a gente reclamar. É da nossa natureza, Deus como Pai, assim como nós entendemos as reclamações dos nossos filhos, é verdade que algumas vezes dá vontade de a gente, né? Mas a gente entende isso. Mas nós não podemos deixar também de sermos gratos a Ele. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos guardado. E o fato da gente estar hoje aqui é um motivo de grande gratidão. Sabe o que eu fico pensando, queridos? Que muitas pessoas gostariam de estar aqui hoje com a gente. E elas estão no hospital. Algumas pessoas estão impossibilitadas de saírem de casa para poder, até talvez vir numa igreja, para poder adorar a Deus. Porque estão dentro de uma quarentena e não podem sair das suas casas. Mas outros simplesmente preferem fazer outras coisas. A verdade é que é um grande privilégio para nós podermos estar aqui. Eu, pelo menos, vejo assim. Podemos estar aqui para agradecer a Deus por Ele nos dar a vida. Não apenas a vida nesse mundo, mas aqueles que creem em Jesus, a vida é eterna. Isso é um privilégio. Gente, eu fico pensando, alguém que não tem esperança de vida após a morte, qual é o sentimento de angústia que estão vivendo nesses dias de coronavírus? Quando muitas pessoas, milhares de pessoas morreram, fiquem pensando nisso. Uma doença que tem matado milhares de pessoas. Como que alguém não tem uma visão, uma perspectiva de vida eterna? Aí a gente entende aquilo que Paulo disse. Se a nossa esperança em Cristo, em Deus, olha que coisa interessante, se resume apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque ainda que a gente possa desfrutar de tudo que a gente quiser nesse mundo, se for apenas aqui nesse mundo, é muita infelicidade. Porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. O melhor ainda vai acontecer. Quando não vier mais, não existir mais doença, não existir mais dor, não existir mais lágrima, não existir mais luto, não existir mais necessidade de sofrimento, esse sim será um tempo maravilhoso. E aí a vida vai começar a realmente valer muito a pena. Então eu queria que a gente terminasse o nosso encontro de hoje agradecendo a Deus pelo seu cuidado. Fabrício, eu estou te pegando de surpresa, mas será que a gente consegue cantar de tudo, por tudo que tem feito?
Hã? Vamos tentar? Vem, Marieta, pra gente aqui. Marita Salesnópolis? Acho que um sol, dó, ré, vai. Pega de surpresa, mas pega direito, né, Fabrício? Marieta toca, eu acho que ela consegue tocar. Por aí? Eu acho que só tem um sol e um ré, uma coisa assim. É só pra gente poder agradecer realmente. Vamos ficar de pé um pouquinho, gente? A gente pode ficar um pouquinho de pé? Eu acho que é só muito bom. Então, gente, Deus tem sido muito bondoso com todos nós. E a gente só tem a agradecer a Ele, porque Ele tem nos abençoado. Vamos então louvar o Senhor por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer. Für alles, was du getan hast und für alles, was du noch tun wirst, Deus ainda vai fazer. danken wir dir. Depois a gente vai orar para agradecer. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Senhor, muito obrigado por tudo que tens feito. Herr, danke für alles, was du getan hast. Obrigado por tudo que vais fazer. Danke für alles, was du noch tun wirst. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Danke, denn du schaust auf uns. Porque mesmo naqueles momentos que a gente não percebe, Und auch in den Momenten, wo wir es gar nicht a bemerken, tua mão tem estado sobre as nossas so vidas. ist doch deine Hand über unserem Leben. Senhor, queremos te pedir que tu nos ensine Wir bitten dich, dass du uns lehrst, a ter um coração grato, ein dankbares Herz zu a haben, olhar para as circunstâncias difíceis da vida auch auf die schwierigen Umstände des Lebens zu schauen e saber que tu tens o poder de reverter todas elas, und Senhor. dabei zu wissen, dass du die Macht hast, das alles zu verändern. Nos lembrar que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Erinnere uns daran, dass dein Wille wohlgefällig ist und gut ist, A fim de que a gente aprenda a buscar fazer a tua vontade, damit wir dann auch wirklich lernen, deinen Willen não nachzugehen. as nossas Und vontades, nicht unseren Willen, não aquilo que é do nosso interesse. nicht dem, was unser Interesse ist. Senhor, que a gente possa lembrar do teu caráter. Herr, wir möchten uns an deinen Charakter erinnern. Um Deus que nunca muda, Ein Gott, der sich nie ändert, que não sofre sombra de variação. der nicht variiert. É um Deus, é o mesmo ontem, hoje e será Du eternamente. bist der gleiche gestern, heute und auch in Ewigkeit.
Obrigado, Senhor, porque Tu mandaste Jesus para morrer por nós. Danke, dass du Jesus gesandt hast, für uns zu E sterben. não há prova de maior amor por nós do que o Senhor dar o seu próprio Filho para Es morrer em gibt nosso lugar. keinen größeren Beweis, als dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Kein größerer Beweis für deine Liebe. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado. Wir danken dir für deine Fürsorge. Pedimos ainda, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, a Europa, Wir bitten dich, dass du Europa segnest. a Áustria, a Alemanha, Österreich, Deutschland, a Itália, Senhor, Italien, os países da Europa de um modo geral, Senhor. die Länder in Europa. Derrama a Tua graça, o Teu amor, Senhor. Wirf deine Güte über diese Länder aus. Pedimos também que Tu abençoes o Brasil, Senhor. Wir bitten dich auch um deinen Segen für Que o Senhor Brasilien. derrame, Senhor, a cura, a restauração da nossa nação. Bring Heilung für diese Nation. Que o Senhor possa estar visitando os hospitais onde muitos estão internados agora, Sei in den Senhor. Krankenhäusern, wo viele jetzt Que im possam Krankenhaus ter sind. as suas vidas plenamente restabelecidas pelo poder do Teu Heile Espírito. sie durch deinen Heiligen Geist, Herr. Senhor, envia cura, Senhor, Bringe den Heilung. a fim de que possa, de fato, Senhor, o teu povo, Senhor, estar se levantando novamente, Senhor. Damit auch dein Volk sich wieder aufstellt und dir dankt. É o que a gente pede em nome de Jesus, Bitten wir Senhor, dich in deinem Namen. para a Tua glória e para o Teu louvor. Zu deinem Ruhm und zu deiner Ehre. Amém, Jesus. Bom, queridos, a gente então aqui termina o nosso culto. Somit kommen wir zum Ende. A gente, infelizmente, não pode fazer a nossa confraternização no final Leider gibt es heute keinen Kaffee, por causa do nosso distanciamento weil aqui. wir auf die Distanz bleiben. Mas a gente está muito feliz de poder estar com vocês aqui. Aber wir freuen uns trotzdem, dass wir hier Espero mês que gemeinsam vem da sind. poder estar aqui com vocês novamente, Und wir hoffen, dass wir uns nächsten Monat wiedersehen com mais pessoas. mit mehr Leuten. Amém? Espero pessoal do Facebook. Deus abençoe e queremos agradecer também ao pessoal do Facebook que nos acompanhou. E que Deus possa ter abençoado vocês também através do nosso encontro aqui. Deus abençoe.